Boa tarde a todos. Eu me chamo Vitor, eu sou biomédico, patologista clínico, formado pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, aqui em Itajaí. Atualmente eu sou aluno da pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e do MBA em Gestão de Negócios em Saúde da Universidade do Vale, do Itajaí, a Univale. Vamos falar um pouquinho, então, da biomedicina, a qual área que eu me identifico bastante, me formei, eu amo. E a biomedicina nada mais é do que um estudo do rigor científico que leva ao diagnóstico, à prevenção, tratamento, da etiologia das mais diversas doenças e desafios profissionais da área da saúde. Então, o profissional biomédico que tem formação generalista, crítico, reflexivo, construtivo, ele está habilitado hoje a atuar em mais de 28 áreas no campo da área da saúde, dentre elas a patologia clínica, o banco de sangue, saúde pública e imaginologia, e reprodução humana assistida e biomedicina estética. Essas são, eu acabei pontuando, porque são as áreas que a maioria dos estudantes aqui da universidade sai habilitado, né? Maior porcentagem em patologia clínica, que é a habilitação que mais tem o biomédico, seguida pela estética. Então, falar um pouquinho, então, do que é a patologia clínica. Eu acredito que todos vocês já viram ou ouviram falar de análises clínicas e de laboratório clínico. O biomédico ele trabalha ali dentro do laboratório, né? Geralmente não tem tanto contato com o paciente, são ali situações excepcionais, mas ele está ali dentro. Ele está realizando teu hemograma, geralmente, teus exames bioquímicos, de imunologia, de urianálises, parasitologia, enfim, são muitos dos exames, mas vamos falar de uma forma geral. Na hematologia, ele faz a contagem das tuas células, né? Na bioquímica, substâncias químicas importantes para o corpo. A imunologia, a identificação aí de anticorpos e de antígenos. A parasitologia, exames parasitológicos para saber se tem algum micro-organismo aí causando essa relação de parasitose. Deixa eu ver o que mais. Urianálise, né, a análise da urina, a microbiologia, identificação de bactérias causadoras aí de patologias, e também tem o profissional biomédico esteta, que vai estar realizando aí os procedimentos minimamente invasivos. Babaquei um pouquinho, mas é isso aí. Ele vai estar realizando botox, preenchimento labial, aplicando enzimas, né, tudo isso para fins estéticos. Tem também o profissional biomédico trabalhando com a biologia molecular. Em destaque, a gente tem aí nesse combate do coronavírus, biomédicos em laboratórios grandes, como da Fiocruz, USP, e até mesmo instituições privadas, como o Instituto Israelita Albert Einstein, que tem biomédico atuando lá dentro, geralmente para diagnóstico diário, né, de situações diárias, mas na pesquisa ele saiu na frente, o Einstein, quando ele, qual é a palavra? Ele abriu campo de pesquisa para o Covid, né, gente? Ele foi o primeiro hospital brasileiro a criar um protocolo para a identificação do Covid, para diagnóstico. Então, tem biomédico lá também, é uma área de atuação, importante a gente frisar. A hemoterapia, né? Então, banco de sangue, transplante de medula óssea, o biomédico também está trabalhando. Ele não vai fazer só a tipagem sanguínea, ele vai estar presente em todo esse processo de transfusão e de recepção desses materiais biológicos. Reprodução humana assistida, para quem gosta da biologia, né, é uma área bastante rentável e eu acho que é lindo de se ver vamos botar em termos mais práticos, né? Você faz a junção dos gametas e você vê a evolução de todo esse processo de gestação, porque é um processo que acompanha, que precisa ser acompanhado tanto do médico quanto da equipe, né? E aí o biomédico, ele contempla essa equipe de profissionais. Tem a imaginologia, essa área é uma área que vem ganhando bastante espaço. Recentemente a gente tem recebido, nós biomédicos, e-mails de empresas de Florianópolis solicitando profissionais biomédicos habilitados em imaginologia. É uma área, eu não vou mentir, eu acho bastante difícil, mas é uma área que, para quem gosta, vale a pena, né? Tem também a perfuração ou circulação extracorpórea, uma forma bem simplória, o
O biomédico ele vai comandar todo esse equipamento. Na segunda imagem aqui, ó, é como se fosse um coração fora do corpo, é um coração mecânico. E é aqui o biomédico é ele quem fica responsável por esse equipamento em um procedimento cirúrgico, né? Então ali a gente tem toda uma equipe realizando o procedimento cirúrgico e o biomédico ele fica responsável pelo manuseio do equipamento. Tem também a saúde pública. Então, quando a gente fala de zoonose, agora na pandemia, né, pelo coronavírus, precisava-se muito e ainda precisa de informações relevantes para o combate dessas situações epidêmicas e pandêmicas, e também na formulação de políticas públicas em saúde, né? Isso a gente não pode esquecer. Pesquisa e docência, e eu acredito que essas duas áreas, elas estão bastante alinhadas, porque quem faz pesquisa quer compartilhar. E geralmente quem a gente tem compartilhando esses conhecimentos são professores, né? E aí o biomédico hoje, boa parte, vou dizer assim, uma porcentagem de 15% já sai para a docência, né, atuando aí em escolas técnicas ou até mesmo instituições de ensino superior. Na docência, ele acaba ministrando de início assim aulas de biofísica, virologia, fisiologia, histologia humana, patologia, embriologia e de psicobiologia, né, toda a questão hormonal e neuronal, e também, que não está aqui, mas bioquímica, né, que é uma área que a gente domina bastante. Então, o mercado de trabalho, esses daqui são notícias em destaque, né? Então, eu acredito que boa parte de vocês que tenham essa dúvida, pelo menos já ouviram falar da biomedicina na mídia. Então, eu gosto bastante dessa informação do coronavírus, né, que foi uma biomédica que comandou a primeira equipe a sequenciar o gene do coronavírus aqui no Brasil, né, e ela estava no comando dessa equipe. E eu não posso também só falar de coisa boa, eu acho que é bom a gente pontuar também o cenário que a gente está vivendo agora, um cenário de crise, não só crise sanitária, né, na saúde, mas uma crise política, econômica e social, ou seja, o que eu trago de dados hoje, posteriormente, no ano que vem, já não vai ser a mesma realidade. Com isso, eu estou dizendo, não estou dizendo que a gente vai ficar desempregado por muito tempo, mas é uma realidade, a gente vai passar por essa crise, mais de 9 milhões de pessoas aí desempregadas, mas a biomedicina, eu quero compartilhar uma coisa boa também, é uma área que tem sempre campo. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de Florianópolis, né, até um dos pedidos foi que eu falasse do mercado em Florianópolis, e eu recebi um e-mail de uma vaga para biomédico em Florianópolis, para atuar com análises clínicas. Na semana passada, eu recebi um e-mail também do EMOSC, do Hemocentro de Santa Catarina, informando que abriu um edital para a seleção de profissional biomédico para atuar também aí em Floripa. Então, assim, e na área da estética a gente recebe aí constantemente, às vezes até e-mails diários de vagas na região. Então, em Floripa tem campo? Tem campo. E aí é uma coisa que eu gosto de enfatizar é que o mercado, ele vai selecionar esses profissionais. Então, eu fiz biomedicina e não estou contratado, né? E aí tem que pesquisar o porquê que tu não está sendo contratado e não só o campo de atuação do biomédico ali, né? Não só o mercado de trabalho como ele anda. Porque o mercado ele seleciona, e aí ele seleciona os melhores. Então, falar um pouquinho do curso. Hoje, né, essa é a grade atual do curso. O curso ele tem de duração 4 anos, são 8 períodos, e desde o início já tem estágios, né, estágios práticos na área da análises clínicas. Hoje, o acadêmico recém-formado ali pela Univale, ele vai sair dessa grade com 2 habilitações, sendo uma dessas habilitações a análises clínicas. E aí a segunda habilitação é optativa. Se ele quiser estética, se ele quiser imaginologia, se ele quiser qualquer outra área, fica a critério dele, né? Isso é bem importante a gente falar, porque só trabalha numa área com permissão do conselho se ele for habilitado. Se ele não for habilitado, ele vai estar trabalhando de forma irregular e aí passível de penalização, né? Então, falar um pouquinho da infraestrutura, de também o porquê que eu escolhi a biomedicina da Univale, né? O campus, ele é imenso, então tem muita coisa para se viver nesse campus. Eu digo viver porque quando tu passa 4 anos dentro de um lugar, isso se torna tua casa,
né? Eu sou puxa-saco da Univale mesmo, então eu usei tudo aqui dentro, desde o laboratório de informática, laboratório de pesquisa, centro de vivência, biblioteca, né? Aqui eu trago um pouquinho para vocês da estrutura física. Então, a gente tem uma área de estudo muito grande, desde o laboratório de informática, ambientes, né, só para estudar mesmo, onde a gente pode encontrar com amigos para fazer reunião, conversas. É uma estrutura muito boa. Agora, falando de estrutura de laboratórios, eu não tenho do que me queixar. Então, boa parte das disciplinas eu tive, sim, acesso a esses laboratórios, não só no momento de aula, mas posterior à aula também. E aqui vocês estão vendo imagem do laboratório de parasitologia, de microbiologia, de imunologia, deixa eu ver o que mais, hematologia, de imunohematologia, de bioquímica, todos esses laboratórios, a gente teve aula prática e depois, para estudo, a gente tinha acesso também, tá? Grupos de pesquisa. Então, na graduação, eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos de pesquisa, que, dentre eles, aí foram grupo de análises clínicas, atividade biológica, produtos bioativos, naturais bioativos, química farmacêutica e tecnologia farmacêutica e controle de qualidade. E aí vocês podem até questionar esses dois últimos e falar assim, poxa, mas é uma área da farmácia, né? Mas é nesse momento que a gente desconstrói essa ideologia de que determinado conhecimento só pertence a determinada área, né? E aqui a gente troca muito conhecimento em grupo de pesquisa. São reuniões que geralmente ocorrem uma vez na semana e que alguém traz algo novo, né, para compartilhar com o grupo. É incrível. E temos também dentro da Univale ligas acadêmicas. Então, na biomedicina, hoje, a gente tem a liga acadêmica de neuropsicologia, neurociências, tem a liga de biomedicina estética, de hemoterapia e transplante, tem a de toxicologia e tem a de reprodução humana assistida. Todas essas ligas, elas também possuem seu Instagram, se alguém quiser, né, por curiosidade, acessar, ela tem mais informações das ligas. E o que acontece nessas ligas? Geralmente são encontros também semanais e os organizadores eles tendem a trazer um profissional da área para acabar conversando aí com os acadêmicos e mostrando como é que está o cenário nessa área de atuação, né? Eu participei de boa parte dessas ligas, eu não vou dizer quais, mas foram 5 dessas 6, né? E eu gostei porque agregou conhecimento, né? Eu acho que era uma extensão do que eu tinha dentro da sala de aula e eu conseguia visualizar muito bem eu atuando naquela área que eu escolhi. Extensão. Hoje a Univale, ela na verdade é uma universidade comunitária, então todas as ações são voltadas para a comunidade e para que seja executado esse planejamento, né, a gente tem projetos dentro da universidade. Um deles é a ação comunitária, que a gente tem parceria com instituições privadas aqui de Itajaí, dentre elas o SESC, Supermercado Angeloni, Lions Club, várias entidades privadas, onde a gente vai em determinada região de vulnerabilidade e a gente acaba fazendo essa educação em saúde, orientações, enfim, é um momento que a gente tem com a comunidade. Tem também o Discutindo a Relação, que é um grupo de acadêmicos que vão até as escolas e acabam executando boa parte de atividade com os alunos, questão de orientação sexual, orientação psicológica, tudo isso com supervisão de professores, né? Isso é bem importante a gente frisar. Tem também o projeto Escolhas, e eu vou falar agora do ProPet, Pet Saúde. Esse eu fiz parte, eu gosto de falar dele porque eu tenho muito carinho por ele. Durante a minha graduação, eu também acabei atuando como estagiário da farmácia municipal aqui de Itajaí, e eu fazia entrega e orientação quanto ao uso correto e racional de medicações. E quando eu saí de lá, porque acabou meu contrato de 2 anos, eu entrei no PET Saúde Interprofissionalidade. E foi um momento que eu vivenciei muito a teoria do SUS, assim. Eu tinha a experiência prática quando eu fiquei na farmácia municipal, e aqui eu tive uma experiência incrível com atuação não só na farmácia, mas em todas as unidades básicas aqui de Itajaí. É uma experiência que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Eu amei, né? Para quem ainda tem curiosidade sobre o que é esse PET Saúde, ele faz o alinhamento entre ensino, comunidade e serviços de saúde. Então, assim, ó,
é incrível. Participei também do projeto Rondon. O projeto Rondon, ele é um projeto coordenado aí pelo Ministério da Defesa, e a gente vai para uma região no Brasil, tá? Com baixo índice de desenvolvimento humano, baixo IDH, e lá a gente acaba executando atividades de capacitação com os profissionais de saúde e educação, e também atividades recreativas e de educação e saúde com a comunidade. Nessa foto que vocês estão vendo aqui, a gente estava na Operação Vale do Acre, lá em Brasileia, no norte do país, e foi também uma experiência que mudou muito a minha percepção de saúde, percepção de acesso à saúde, e eu recomendo. Eu acho que experiências assim fora da academia, que quando a gente está na academia a gente acaba tendo uma vivência muito teórica. E quando a gente sai, consegue visualizar toda essa teoria na prática, a gente também consegue promover mudança, tá? O Saúde na Estrada, ele é um projeto aí em parceria com a rede de postos Ipiranga. É um momento que a gente vai para a estrada, né, a gente vai para um posto de rodovia, e nesse posto de rodovia a gente atende muitos caminhoneiros, né, assim, cerca de 300 por dia, mas é um momento prazeroso porque a gente também é um momento que a gente ajuda a cuidar da saúde do caminhoneiro, assim. A gente lá executa atividades desde aferição de pressão, de glicose, bioimpedância, acuidade visual, para vocês verem como a saúde ela é muito ampla, né? Vocês podem estar falando assim, poxa, mas vocês fazem tudo isso com a biomedicina, né? É lembrar que biomédico é profissional da área da saúde. Como profissional da área da saúde, eu estou apto a atuar em todos os níveis de saúde, né? Desde a atenção primária, com prevenção e promoção, a secundária, onde é o serviço mais especializado, e a terciária também com alta tecnologia. Então, eu, como biomédico, eu posso, né? Eu tenho essa habilitação. Hoje, a biomedicina aqui na Univale, ela tem 2 turnos, né, o matutino e o noturno. Então, para aquele estudante que não tem a possibilidade de atuar, de estudar, né, no período diurno, ele tem a possibilidade de estudar no turno noturno. Como eu já disse, são 8 períodos, né, sendo o sétimo e o oitavo o campo de estágio, né, é esse campo de estágio que vai habilitar, que vai, né, proporcionar a habilitação desse estudante na área de escolha. Então, ele só vai ser habilitado, sendo mais claro, né, ele só vai ser habilitado em patologia clínica se ele fizer o estágio em patologia clínica. Ele só vai ser habilitado em biomedicina estética se ele fizer o estágio profissionalizante em estética. E assim para as outras áreas de atuação também. Lembrando que são 28, não tem limite, né? Então, assim, eu já tenho 4 habilitações, minha vida é só estudar, eu parei, né? Eu não posso mais. Não, você pode, desde que você queira, né? A questão de bolsas. Hoje, eu gosto de falar da questão de bolsas da Univale, e vocês vão entender um pouquinho por que eu sou Tiete Univale. Eu entrei com bolsa para a Uni, eu fui prounista durante 4 anos, e quando eu me formei, eu consegui mais 2 bolsas para pós-graduação, que foi mérito estudantil, e a Bolsa Talentos Univale, que foi de acordo com a minha nota no Exame Nacional do Ensino Superior, né? O ENAD. Por isso que hoje eu faço 2 pós-graduações, tá, gente? Não é ostentação, não. E essa daqui são algumas das bolsas que a Univale proporciona. Então, se tu tem dúvidas de qual bolsa se adequa melhor a teu bolso, né, a tua realidade, procura a Univale, tá? A Univale tem um setor específico de bolsas, e lá eles vão esclarecer melhor para ti todas elas, sim, sem distinção, e o bom é que tu também já fica a par de tudo que acontece na Univale, né? Então, a gente também tem um site da Univale, lá tem graduação, e no campinho graduação tem biomedicina. E lá tem muita informação sobre o curso, tem depoimento de egressos, tem toda essa questão de carga horária, contato, tudo vocês podem encontrar lá no site da Univale também. E aí eu também queria deixar para vocês o convite da nossa coordenadora aqui do curso de Biomedicina da Univale, a professora Daiane. A Univale hoje, ela fica aberta para receber vocês, para quem tiver dúvida, quiser conhecer a estrutura física, conhecer os professores, o grupo acadêmico, discente, docente, vocês fiquem à vontade, né? Eu repasso as palavras dela, a porta da casa está aberta para quem quiser visitar. E é isso, gente. E agora eu acho que eu vou responder aquelas duvidazinhas que surgiram, né?
A primeira ali que eu vi foi a diferença de medicina para biomedicina, e aí eu queria enfatizar, na verdade, que existe uma diferença, né? Eu acho que não só socialmente falando, mas prática. Enquanto o biomédico hoje ele está atuando, vamos botar atrás do cenário, né? Que ele fica no laboratório realizando os exames, é o médico quem vai interpretar esses exames para o paciente, né? Não cabe ao biomédico ele fazer o diagnóstico e sair tratando o paciente, não. Né? Isso é papel do médico, junto da equipe dele lá com farmacêutico, enfermeiro, enfim. Eu acho que a principal diferença já fica aí, que o biomédico ele não tem tanto esse contato direto com o paciente, na área, pelo menos, de patologia clínica, quanto o médico. Mas aquele biomédico que gosta de paciente, gosta de realizar procedimento estético, a estética é uma área de atuação onde ele vai ter maior proximidade com o paciente, né? E eu digo maior proximidade até no acompanhamento. Ele vai ver muito dos resultados dos procedimentos que ele vai realizar. Outra seria a imaginologia, né? Então, o biomédico ele acaba tendo esse contato com o paciente, tanto na hora de aplicar o contraste, quanto na manipulação daquele equipamento de imagem. Então, essas são as principais diferenças. Né? Perguntaram para mim também o campo de atuação em Floripa. Eu vejo hoje como uma das áreas da região aí, Florianópolis, como uma das áreas que mais pede biomédico. Né? Então, por exemplo, vou falar alguma coisa que não é tão comum, mas que a gente recebeu já esse ano. Foram solicitando biomédicos para trabalharem com biotecnologia. E aí, o que é a biotecnologia e por que eu não falei disso antes? Né? A biotecnologia, na verdade, ela é uma área nova que vem sendo estudada na saúde. Recentemente, o Einstein, eu falo bastante do Einstein porque ele é pioneiro em muita coisa aqui, né, no Brasil. E recentemente um grupo de pesquisadores, tanto biomédicos e médicos, bioestatísticos, eles lançaram uma pesquisa que foi aprovada pelo CNPq, que o objetivo dessa pesquisa era levantar o perfil desses pacientes que contraíram Covid-19. Então, qual é a idade, qual é o gênero, o que ele fez, onde ele passou, mas essas informações eles só conseguiriam com os hospitais. Então, tem muito hospital aqui na nossa região, Santa Catarina, tem 2 hospitais participando dessa pesquisa. E aí, isso é biotecnologia, é uma das áreas. Mas também tem a área de pesquisa aí, molecular, usando ferramentas de biotecnologia, né? Então, a biologia molecular, ela tem esse campinho, né, ligado à biotecnologia. E eu acho que era isso, gente. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar também disponível aí para responder vocês, tanto por e-mail quanto pelas redes sociais. Pode entrar em contato. Acho que foi isso, gente. O que vocês acham? Vitor, foi